Novo livro do Apocalipse ou da Revelação, capítulo 32, título: O Natal de calendário é bem a demência à solta. 1. Deveria ser uma explosão de humanidade em estado de maioridade e está a ser de ano para ano uma explosão de infantilismo e de consumismo de arrepiar. O Natal da nossa vergonha está de novo à porta. Em boa verdade já começou há muito. Está a tornar-se num bazar contínuo de dezembro a dezembro. E se o Natal como data de calendário não dura todo o ano, um certo espírito natalício feito de infantilismo e de consumismo está cada vez mais presente na mente e nos hábitos das populações e dos povos. O que representa manifestamente um retrocesso no desenvolvimento dos povos, não apenas um retrocesso ao paganismo, contudo, o que ele tem de pior, particularmente o obscurantismo e a submissão ao destino e aos chefes divinizados e autoritários, em detrimento do progressivo protagonismo dos povos e das pessoas, e o infantilismo pretensamente ilustrado das imensas maiorias das sociedades, como se os povos tivessem deliberado recusar-se a crescer e a assumir-se na história. 2. Esta é, digo com toda a convicção, a mais inequívoca manifestação do premeditado assassinato de Deus ou de Jesus, de modo algum o seu renascimento ao Natal. Este é o Natal, o nascimento em crescendo da idolatria, do culto dos deuses, os conhecidos e os desconhecidos, à exceção do Deus de Jesus, o único a quem os do dinheiro, do poder e da religião não reconhecem, muito menos toleram nos seus feudos ou reinados, hoje na sua perversa ordem mundial. Para o Deus de Jesus e para Jesus que nulo deu a conhecer, continua a não haver lugar nas hospedarias, entenda-se nos lares, nas vidas das pessoas, nas paróquias, nas nações, na multiplicidade das igrejas, inclusive no Vaticano, e na sua demoníaca cúria romana, numa palavra, na atual ordem mundial. 3. De ano para ano, o Natal de calendário invade-nos com o que há de pior nos seres humanos. É bem a demência à solta, o infantilismo à solta, o consumismo à solta, a imbecilidade à solta, o religioso à solta, a hipocrisia à solta, o inumano à solta. Tudo muito bem embrulhado e servido em bondades de plástico, em solidariedades de plástico, em afetos de plástico, em sorrisos de plástico, em acolhimentos de plástico, em festas de plástico, tipo Natal dos hospitais da RTP. É tudo negócio, tudo faz de conta, a humilhação dos seres humanos no seu pior. É a hora da treva, da estupidez, da arrogância, da hipocrisia, do que há de pior nos seres humanos. 4. Nestes dias viramos quase todos garotos, estúpidos, bestas, hipócritas, fingidos, cínicos, sem um pingo de dignidade humana, infantis, descriados, coisas ambulantes, carregados de embrulhos, a que chamamos prendas, prendinhas, os infelizes, uns solitários do tamanho da nossa hipocrisia, do nosso cinismo, da nossa pouca vergonha. É a inumanidade em movimento. Anunciamos o Natal, o nascimento do homem, do ser humano, mulher, homem, e depois o que nasce cada ano é o seu antípoda. Coisas ambulantes, que respiram mas não são livres, nem conhecem afetos praticados e recebidos. 5. Estamos de um Natal a outro a descriar-nos como seres humanos, a tornar-nos coisas, objetos de consumo, utilitários de usar e deitar fora, descartáveis. A idolatria é o que faz, já que é a maior perita em desumanidade, em inumanidade. E cada Natal de calendário é a explosão maior da idolatria. O Deus que se anuncia um palhaço representado por um Pai Natal com tanto de besta quanto de vómito. Aceitá-lo, parar diante dele, admirá-lo, ainda poderia ter alguma utilidade se fizéssemos dele o espelho onde nos víssemos, morreríamos de vergonha. 6. Os executivos do dinheiro, do poder e da religião, igrejas conseguiram e estão a conseguir cada vez mais descriar-nos como seres humanos e a transformar-nos em abjetos pais natais, desses que estão como bonecos à entrada dos estabelecimentos comerciais, ou como aqueles de nós que, com vergonha e sem audácia para se assumirem como seres humanos, correm por isso como num carnaval antecipado a disfarçar-se de pais natais. Todos, quase todos, novos e velhos, jovens e de meia-idade, fazemos de conta e achamos piada, rimos-nos, fingimos-nos simpáticos, ternos, amigos, fraternos. É tudo postiço, convencionado. O Deus Dinheiro formatou-nos para sermos assim, e nós somos assim, por umas horas, por uns momentos, por uns dias. O que faz de nós ainda mais cruéis, se ativos, e humilhados, se passivos. Agir neste espírito natalício, alimentado de ano a ano, é ser cruel. Aceitar os gestos de quem age sob este espírito natalício é ser humilhado.
7. Tudo o que é benfeitor é humilhação e fonte de humilhação humana. E o mais dramático é que tudo é concebido e realizado para que jamais desperte em nós o ser humano criador e livre, adulto, maduro, emancipado, sujeito, protagonista, visceralmente irmão universal, concebido pelo Espírito Santo no seio das nossas mães, chamados todos nós, desde o primeiro instante da nossa concepção, a assumir responsavelmente as próprias vidas, as vidas uns dos outros em reciprocidade e complementaridade e a vida do universo, de modo a conduzi-lo para diante, para isso é o tempo, a história, até que cada ser humano de qualquer cor ou língua seja protagonista com os demais, sem subalternidade de nenhuma espécie. 8. A idolatria é um processo histórico descriador dos seres humanos. Só a fé de Jesus que nos abre uns aos outros com verdade, por isso na liberdade e na alegria, e nesse abrir-nos uns aos outros simultaneamente nos abre ao Deus vivo de Jesus, Criador de filhos em estado de maioridade, bem à altura de levarmos a criação iniciada há uns 13.700 milhões de anos com o Big Bang, nos preserva e vacina contra toda a estupidez e todo o infantilismo, contra toda a humilhação e faz de conta que a idolatria desenvolve lá onde entrar e medrar. E nunca a idolatria esteve tão generalizada e tão globalizada. Uma idolatria refinada, nada como a dos povos primitivos, que se materializava em toscas imagens de deusas e de deuses, em altares onde oficiavam sacerdotes oportunistas e comedores, com rituais e roupas exóticas, que os convertiam em feiticeiros e mágicos de trazer por casa. Ainda há por aí uns restos disso nos pastores dizimistas das novas igrejas ditas evangélicas e nos cardeais e bispos católicos e nos párocos, quando presidem aos ofícios religiosos dos santuários, coisa mais boba. 9. Mas já nem é desse tipo de idolatria que falo agora aqui. Essa está em vias de extinção depois de séculos e séculos a reinar. A modernidade e a ilustração correram com ela e ainda bem. Há, entretanto, pequenos focos de resistência aqui e ali, graças aos funcionários do religioso que não sabem fazer outra coisa e sem isso nem sequer sobreviveriam, muito menos enriqueceriam como estão a enriquecer. Escassez de funcionários leva os ainda ativos a desdobrar-se num frenesim de cultos e de missas, uma aqui, outra acolá e outra mais além, e sempre a faturar sem impostos. Mas acabaram por extinguir-se por falta de clientela e de funcionários que se prestem a essa vergonha. A idolatria que hoje me preocupa já nem é esta, é a idolatria que a modernidade e a ilustração trouxeram no bojo, primeiro sob a forma de ateísmo cada vez mais generalizado e pseudocientífico. 10. Hoje é já manifesto que o ateísmo da modernidade e da ilustração virou idolatria, a pior de todas, a mais inumana de todas as idolatrias que a história já conheceu. À sua beira, a idolatria dos povos primitivos, travestida de religião, chega a ser hoje quase louvável, porque não produzia os efeitos desastrosos, devastadores que a nova idolatria, nascida da modernidade e da ilustração, está a causar. É a idolatria do Deus Dinheiro, a mentira e o homicídio cientificamente organizados, onde jamais haverá lugar para Deus vivo de Jesus e, consequentemente, para os seres humanos criadores e autogestionários, livres de sororais fraternos, cheios de sabedoria e de graça a outro Jesus. 11. A velha idolatria da religião já foi isso que quis fazer e fez quando matou Jesus na cruz, como o maldito dos malditos. Foi a maneira cultural de então de dizer que ele, a quem ousasse ser e quem ousasse ser outro eu dele, não teria lugar no mundo dominado, dirigido, governado por ela e pelos seus executivos, os do dinheiro, do poder e da religião. Mas depois, algo dele conseguiu passar para as gerações futuras, graças à ação subversiva e conspirativa do Espírito Santo e de pequenas comunidades clandestinas e conspirativas, convocadas e congregadas por ele, em nome e em memória de Jesus. 12. Hoje, porém, a nova idolatria do dinheiro é visceralmente mentirosa e assassina, descriadora dos seres humanos, e parece sem oposição e sem resistência, porque compra toda a gente, a começar pelos mais ilustrados, que de ateus que se dizem, passam a idólatras do Deus dinheiro num abrir e fechar de olhos. É tudo uma questão de preço. Aos que resistem mais, basta subir a parada e eles acabam por cair de joelhos, por dizer sim a semelhante contrato, a semelhante lugar, a semelhante emprego. E em lugar de serem reprovados pelos familiares e amigos, são felicitados, parabenizados, e passam logo a ter o reconhecimento e a admiração dos que lhes são inferiores na escala hierárquica. Até na nossa Igreja Católica isso acontece. 13. Já ninguém, ou quase, aceita ser pároco, muito menos presbítero à intempérie como eu, mas se o convidarem para bispo, nem que seja auxiliar de uma grande diocese, todos se mostram disponíveis,
sem sequer terem consciência de que estão a cair na idolatria, a fazer-lhe o jogo, a ser idólatras e a seguir as decisões do seu dinheiro disfarçado de religioso e eclesiástico. E lá se vai o homem livre, dissidente, subversivo, rebelde, conspirativo. Lá se vai o ser humano. Cresce em seu lugar o funcionário zelador da ortodoxia e da ortoproxia da ordem mundial do dinheiro, que é preciso manter e reforçar a todo custo, porque é nela e com ela que também até os privilégios eclesiásticos e religiosos estão salvaguardados. 14. É óbvio que não foi para isto que Jesus nasceu. O seu natal nascimento, há uns 2000 anos, é um antinatal dos míticos deuses e deusas do paganismo. Nasce de mulher, em tudo igual às nossas mães, de uma relação sexual fecunda, que pode até ter sido sem amor, se tiver acontecido, como afirmam certas fontes tão fidedignas como as outras que negam o facto, uma relação sexual violenta de um soldado romano sobre a jovem Maria, a de Jesus. O facto, se tiver ocorrido, dá ainda mais força e mais dignidade a Jesus, porque desse modo ele teria assumido, desde o primeiro momento da sua concepção, a condição de homem maldito que veio a ter para sempre quando foi crucificado na cruz do Império Romano. Maldito o homem que morre na cruz, decreta ainda hoje o livro de Deuteronômio da Bíblia hebraica, então entendida como escrita pelo próprio Deus e entregue diretamente a Moisés. 15. Os relatos teológicos do nascimento escritos algumas dezenas de anos depois da sua morte e ressurreição na cruz pelos autores dos evangelhos de Mateus e de Lucas anunciam claramente o homem, o ser humano verdadeiro e plenamente humano que Jesus foi e é desde o primeiro ao último instante, constitutivamente político, dissidente, subversivo, conspirativo, rebelde, criador, libertador, cheio de espírito não natalício e idolátrico, mas de Espírito Santo, que o faz ser irmão universal, homem para os demais. Por isso, Herodes, o rei fantoche e lacaio do Império Romano na Judeia, como são hoje os executivos das nações, é apresentado nesses relatos teológicos a querer matá-lo à nascença, como a dizer que lá onde há privilégios institucionalizados não há lugar para seres humanos iguais e sororais fraternos, livres e autogestionários, só para lacaios, funcionários cínicos, coisas, lesmas, minhocas, sob forma humana e vestidos a rigor para melhor disfarçarem os vermes que efetivamente são. 16. Querem continuar a percorrer este caminho para a descriação total e completa? Então insistam nestes natais e vivam sob a influência deste espírito natalício que tem tudo de besta e de imbecilidade. Tornem-se vermes bem vestidos e bem perfumados. Vendam-se ao Deus dinheiro e aos seus executivos. Apaguem o que ainda resta de humano em vocês. Tornem-se vermes simplesmente ocupantes de carros de luxo e palácios blindados. Chegarão mais depressa ao inferno que o Deus dinheiro está a implantar em todo o planeta e que dá pelo nome de ordem mundial, a dele. Já sabem que eu não vou por aí. 17. Prefiro ser companheiro e amigo do maldito Jesus, o crucificado ressuscitado por ter resistido à idolatria aos seus executivos, com destaque maior para os do templo, religião e do império. Também os do dinheiro, só que na altura estes estavam ainda em fase muito primária e por isso pouco determinante e decisiva, ao contrário de hoje, que são os executivos mais obscenos, mais cruéis, mais assassinos e também os mais operacionais, os mais perversos e os mais sedutores. Mas a mim não me apanham, nem apanharão eles. Permaneço com Jesus de Nazaré e com o seu espírito mais íntimo a mim que eu próprio e com o seu Deus vivo, nossa mãe Abá, sempre nos leva no seu colo. 18. A história dos vencidos, das vítimas, há de confirmar que fiz a melhor opção, que tomei a decisão certa, porque fora de Jesus, o crucificado ressuscitado de Nazaré, e fora do seu Deus vivo, não evidentemente o Cristo, e o Deus ídolo das igrejas e religiões cristãs, todas idolátricas e possessas de espírito natalício de calendário, não há salvação. Só ele, Jesus, que nunca foi pela via da idolatria, apenas pela do ser humano a partir do último, é o caminho, a verdade e a vida. Querem vir daí com ele, comigo e com alguns outros mais, ou preferem continuar a engrossar a descriação em curso até chegarem a ser lesmas? 2007, dezembro 15. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.